Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos nos aprofundar em um assunto muito importante para a interpretação de textos. Aprenderemos a identificar o conflito gerador do enredo e os seus elementos que constroem a narrativa. Vamos lá! Antes de tudo, vamos relembrar o que são textos narrativos e quais os seus elementos? Bonitos, um texto narrativo é aquele que conta uma história, com começo, um meio e fim. Esses textos podem ser fábulas, lendas, contos de fada ou até contos de terror. E em todos esses textos encontramos personagens, lugares, tempo e enredo. Vocês já sentiram medo ao ler uma história, mesmo sabendo que é ficção? Isso acontece porque os autores usam recursos bem pensados, como descrições sombrias, sons estranhos e personagens misteriosos, que ativam a nossa imaginação. Mesmo sabendo que é ficção, nosso cérebro entra no clima da narrativa. Com todas essas dicas, vocês já conseguiram perceber sobre qual gênero textual estou falando? Isso mesmo, acertaram! É o conto de terror. Os contos de terror são histórias criadas para provocar medo e suspense nos leitores. Eles geralmente envolvem situações misteriosas, sobrenaturais ou assustadoras, e o objetivo é deixar o leitor apreensivo, sem saber o que vai acontecer em seguida. Esses contos criam uma atmosfera de tensão, e o medo é o principal sentimento explorado. Vamos ao nosso momento Contação de Histórias? Hoje eu trouxe o conto de terror Uma Noite Misteriosa. Em uma noite fria, Juquinha tinha saído com sua família para comer uma deliciosa pizza próxima de seu bairro, em comemoração ao seu aniversário. Chegando ao restaurante, fizeram o pedido e, enquanto aguardavam a pizza chegar, Juquinha resolveu dar uma voltinha pelo bairro. Juquinha foi andando e percebeu que alguém lhe seguia. Pensava que era seu pai, mas quando olhou para trás, não viu ninguém. Então resolveu voltar. Ao andar de volta, percebeu alguém escondido atrás de uma lata de lixo. Como Juquinha era muito curioso, resolveu ver quem era. Mas quando viu que Juquinha se aproximava, esse alguém misterioso correu. E Juquinha também correu atrás dele. Ei, volte aqui! Não irei te fazer mal, não precisa ter medo. Quando Juquinha deu por si, se viu em um lugar totalmente estranho e misterioso. Onde estou? Ele se perguntou. Juquinha não era de sentir medo, mas naquele momento começava a ter. Ele tremia muito, mas continuou andando. De repente, Juquinha sentiu alguém puxando sua mão. Era o misterioso que ele havia seguido. Ele estava com uma capa preta e o rosto todo coberto. Para onde você está me levando? Largue-me! Largue-me! Ele queria gritar, mas não tinha mais forças. Estava com muito, mas muito medo mesmo. Quando de repente o misterioso liga a luz e todos gritam: surpresa! Estavam todos lá. Seus pais, amigos, familiares. Era uma festa surpresa de aniversário. Juquinha não acreditava no que via. Era tudo a armação de sua família. Então ele disse: ufa, vocês me pegaram. Nunca mais sigo nenhum estranho na rua. Nunca se sabe o que pode acontecer. Uau! Quem aí tremeu de medo com Juquinha? Eu também, bonitos. Agora, vamos identificar os elementos dessa narrativa juntos? Vejam só, personagens. O protagonista é o Juquinha, que vive toda a emoção da história.
Temos também os familiares e amigos, que planejam a surpresa, e a figura misteriosa, que depois a gente descobre que fazia parte da festa. O espaço, bonitos. Tudo começa no bairro onde Juquinha foi comer pizza, passa por ruas e termina num lugar misterioso, que na verdade era o local da festa. Esses espaços ajudam a criar o clima de tensão e surpresa no texto. O tempo, bonitos. A história se passa à noite, o que é perfeito para esse clima de suspense. O frio e a escuridão aumentam o medo e deixam tudo mais misterioso. E chegamos ao conflito gerador. O conflito começa quando Juquinha percebe que está sendo seguido. Ele decide investigar, o que leva ao momento de maior perigo. Esse é o conflito externo, porque envolve algo que vem de fora do personagem. E a partir do conflito chegamos ao clímax, bonitos. O clímax acontece quando Juquinha é puxado para um lugar escuro e começa a entrar em pânico. A gente fica com o coração na mão com ele. Na sequência vem o desfecho. Ele é surpreendente. Tudo não passava de uma festa de aniversário. O que parecia assustador era, na verdade, uma brincadeira cheia de carinho. O foco narrativo do nosso texto, bonitos. O conto é contado por um narrador em terceira pessoa, que observa os fatos e usa o ele para falar do Juquinha. Esse narrador é do tipo observador, porque mostra o que está acontecendo sem participar da história. O enredo da história é linear. Os acontecimentos seguem uma ordem. Primeiro, Juquinha sai para passear. Depois, sente que está sendo seguido. Em seguida, entra num lugar estranho e, por fim, descobre que era uma festa surpresa. Então, estudantes, viram como cada parte da narrativa tem uma função? O enredo nos leva de um ponto a outro. O conflito movimenta a história e o clímax nos deixa aflitos. E o desfecho traz a surpresa. Bonitos, agora que conhecemos os principais elementos de um texto narrativo, é hora de explorarmos isso em mais textos. Vamos a uma questão modelo? Leia o texto e responda a questão. Tô fraco. Tudo começou quando Melro, ave bela e vistosa, que arrancava suspiro das galinhas da Angola, começou a se exibir. Tinha penas pretas brilhantes e o bico amarelo, cor de ovo de roça, quase laranja. Certo dia, tomado pela vaidade, prometeu que, se as galinhas da Angola obedecessem, usaria seus poderes mágicos e as tornaria totalmente pretas, reluzentes, lindas como ele. Ao contrário do que era esperado, as aves não deram muita bola para o Melro. Continuaram ciscando aqui e ali como bem entendiam. Furioso, ele jurou vingança e rogou uma praga. A partir de hoje, todas as galinhas da Angola serão magras e sentirão fraqueza constante, disparou o Melro com voz de trovão. Dito e feito. A partir desse dia, as galinhas da Angola, que apesar de suas pernas finas correm bastante, vivem cacarejando sua fraqueza. Tô fraca, tô fraca. Nosso enunciado diz o seguinte: no texto, qual o conflito que dá origem aos acontecimentos? Letra A, a vaidade do Melro, que queria ser admirado? Letra B, a indiferença das galinhas da Angola ao que o Melro dizia? Letra C, a promessa do Melro de mudar a aparência das galinhas? Ou letra D, a fraqueza das galinhas da Angola que já existia antes? No texto, o Melro realmente é muito vaidoso e gosta de se exibir, mas esse traço faz parte de sua personalidade desde o início da narrativa e ainda não gera nenhuma consequência direta. Ele só se torna um problema quando algo o incomoda. Por isso, eliminamos a alternativa A. Em seguida, o Melro faz uma promessa. Ele diz que, se fosse obedecido, usaria seus poderes para transformar as galinhas da Angola. Mas essa fala não teve efeito algum sobre as outras aves,
que simplesmente o ignoraram. A promessa por si só não gerou o conflito, então eliminamos a alternativa C. No final do texto, vemos que as galinhas vivem dizendo que estão fracas, mas isso é justamente o resultado da praga lançada pelo Melro. Essa fraqueza não existia antes, e sim apareceu depois do conflito central. Por isso, também eliminamos a alternativa D. O que realmente dá origem ao conflito é o fato de que as galinhas da Angola não deram atenção ao Melro, ignoraram sua vaidade e suas ordens. Foi essa atitude que o deixou furioso e o fez lançar a maldição. Dessa forma, a alternativa correta é a letra B, de bonitos. Agora é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Fala, turma! Aqui é Júnior Mar e a dica de hoje é... Vamos falar sobre elementos de um texto. Vocês gostam de cantar? Sim! Então vamos cantar juntos, vai! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! E aí, você que está nos assistindo, cantou também? É importante, a gente canta, olha o texto e observa algumas organizações do texto, alguns elementos. Por exemplo, o que vocês perceberam nesse texto? O sapo não lava o pé! Nossa! E tem alguma coisa que está impedindo o sapo de lavar o pé? Não! Ele não lava porque não quer! Ah, ele não lava porque não quer. Será que ele é um preguiçoso, turma? Sim! Pois é. Como fizemos aqui, você deve observar que o texto ele tem os seus elementos e nós vamos observando, vamos compreendendo para captarmos essas informações, essas mensagens. Agora eu quero ver com vocês como é que foi o quarto simulado aí na sua escola. Foi bom aqui, gente? Sim! Quarto simulado CEMED Manaus voando, melhorando a cada dia. Eu conto muito com vocês. Valeu! Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora... Brilha, garoto! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar, vamos praticar. Bonitos, nossa questão tem o seguinte enunciado. Leia o texto e responda a questão. Charlie e o dom da fala. No início, quando não havia o que conhecemos hoje como planeta Terra, só havia uma neblina densa. O Sol e a Lua não apareciam. Tudo era denso, triste, sem som, sem vida. Mas veja só, os humanos existiam. Eram pálidos, tristes, mal tinham forças para andar, fracos e se comunicavam pela mente. Nada diziam. Silêncio. Certo dia, Charlie, um deus com 3 olhos amarelos reluzentes, que tinha pele de lagarto, voltou sua atenção para a terra. Viu muita tristeza nos olhos dos humanos. Ouviu o silêncio assustador que chegava aos céus e resolveu descer para entender aquela terra triste. Os humanos, boquiabertos com tanta beleza, olhavam fixamente para os vários olhos de Charlie. O fogo encantado trazido por aquele deus, aos poucos, deu ânimo aos humanos e concedeu o dom de falar a todos. Logo, muitas línguas apareceram e separaram as pessoas em grupos com o mesmo idioma. Foi assim, com o fogo de Charlie, que a humanidade se desenvolveu e foi separada para sempre em grupos que falam línguas diferentes. Nosso enunciado diz o seguinte: qual trecho apresenta o conflito gerador da história? Letra A. No início, quando não havia o que conhecemos hoje como planeta Terra, só havia uma neblina densa. Letra B.
Certo dia, Charlie, um deus com 3 olhos amarelos reluzentes, que tinha pele de lagarto, voltou sua atenção para a Terra. Letra C. Os humanos, boquiabertos com tanta beleza, olhavam fixamente para os vários olhos de Charlie. Ou letra D. Foi assim, com o fogo de Charlie, que a humanidade se desenvolveu e foi separada para sempre em grupos que falam línguas diferentes. Que entre o cronômetro. Bonitos, no começo do texto é apresentado o cenário inicial, uma terra coberta por neblina, sem luz, sem som, sem vida. Esse trecho serve para ambientar o leitor e mostrar como era o mundo antes de qualquer mudança acontecer. Por isso, eliminamos a alternativa A. Mais adiante, vemos os humanos reagindo à chegada de Charlie, encantados com sua aparência e com o fogo cintilante. Essa parte da narrativa já mostra o efeito da intervenção dele, mas o conflito já havia sido iniciado antes disso. Por isso, eliminamos a alternativa C. No final do texto é explicado como a humanidade passou a se desenvolver e foi separada em grupos que falam línguas diferentes. Esse é o desfecho da narrativa, ou seja, a consequência da ação. Por isso, também eliminamos a alternativa D. O momento que marca o início do conflito é quando Charlie volta sua atenção para a Terra e percebe o silêncio e a tristeza dos humanos, pois é a partir dessa observação que ele decide intervir e transformar a realidade dos humanos, trazendo fogo e concedendo a eles o dom da fala. É aí que a história ganha movimento e propósito. Por isso, a alternativa correta é a letra B, de Bonitos. Agora vamos ao próximo texto. Leia o texto e responda a questão. O cágado e as frutas. Existia na floresta uma fruta que todos os bichos tinham vontade de comer. Acontece que era proibido provar a tal fruta sem antes saber o seu nome. Somente uma mulher sabia o nome da fruta e ela morava longe da árvore. Os animais, com frequência, iam à casa dela para perguntar, mas a distância era tanta que quando voltavam já não se lembravam mais do nome da fruta e não podiam comê-la. Faltava somente o cágado. O cágado, réptil aquático semelhante à tartaruga, partiu para a casa da mulher com sua violinha e ao chegar foi logo perguntando o nome da fruta. A mulher falou: boiô, 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 kizama, kizu, boiô, 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 kizama, kizu. Mas a mulher tinha mais um truque para fazer as pessoas esquecerem do nome, depois que cada bicho estava já distante da casa. Ela gritava: ô amigo, o nome não é esse não, e dizia outros nomes bem estranhos. Os bichos se atrapalhavam e quando chegavam ao pé da fruta, não sabiam mais o nome. Com o cágado foi diferente. Ele tirou a viola do saco e decorou o nome da fruta em forma de cantiga. E lá se foi, cantarolando até a árvore. De olho nos frutos, a onça lhe fez uma proposta. Amigo cágado, você como não pode subir na árvore, deixe que eu suba para tirar as frutas e você me dá algumas. O cágado ficou desconfiado por se tratar de uma onça, mas aceitou. E aconteceu o esperado. Ela encheu um saco de frutas e saiu correndo, sem dar uma sequer àquele que chamou de amigo. O cágado ficou uma arara de zangado com a onça. Correu, isso mesmo, correu, atrás dela e conseguiu alcançá-la na beira do rio.
Então ele disse: Onça, me dê o saco para eu atravessar. Sou melhor nadador e você atravessa depois. A onça concordou, mas o cágado sabido, quando se viu na outra margem do rio, desapareceu. E a onça ficou do outro lado com cara de boba, porque não sabia nadar. Bonitos, nosso enunciado diz o seguinte: o que deu origem aos fatos narrados. Letra A, o desejo dos animais de comer a fruta proibida. Letra B, a velocidade do cágado ao correr atrás da onça. Letra C, a esperteza da onça em roubar as frutas. Letra D, o talento da mulher em enganar os animais. Agora é com vocês! Durante a história, vemos que o cágado corre atrás da onça para recuperar o que ela roubou. Esse momento é importante, mas acontece mais para o final da narrativa, como consequência de outras ações. Por isso, eliminamos a alternativa B. A esperteza da onça também é um ponto de destaque na trama, já que ela rouba as frutas do cágado. Mas essa atitude acontece depois que o cágado consegue decorar o nome da fruta e chega até a árvore, ou seja, não é o que inicia a história. Assim, descartamos a alternativa C. A mulher tem um papel importante. Ela é quem conhece o nome da fruta e confunde os animais com nomes falsos. Mas ela não é a causa do enredo, e sim uma dificuldade no caminho. A busca por ela só começa porque os animais têm outro objetivo. Por isso, eliminamos a alternativa D. O que realmente dá origem à história é o desejo dos animais de comer a fruta proibida, aquela que só pode ser provada se souberem o nome correto. É esse desejo que motiva cada um a ir até a mulher e tentar lembrar o nome da fruta. Por isso, a alternativa correta é a letra A. Bonitos, vamos à próxima questão. Leia o texto e responda a questão. A samaúma que escondia a luz. Houve um tempo em que, na terra, tudo era escuro, frio, sem vida. Não havia luz porque uma samaúma enorme cobria o planeta, impedindo que a claridade do sol se espalhasse pelo mundo. Ioi e Ipe, dois irmãos, queriam mudar a situação. O que podemos fazer para iluminar o mundo? Pensaram. E de uma árvore chamada arara tucupi, pegaram o caroço de um fruto e atiraram na samaúma para ver se havia luz atrás da copa da árvore gigante. Através de um buraquinho, os irmãos avistaram algo, um bicho preguiça enorme. O animal segurava com força os galhos da samaúma, que ficavam presos no céu, escondendo a luz. Tiveram a ideia de reunir os outros animais da floresta para derrubar a grande árvore, mas nenhum deles conseguiu. Resolveram, então, convidar Tiny, um pequeno roedor. Como era bem miúdo, passaria pelos galhos sem ser visto pela grande preguiça. Muito esperto, Tiny sabia o que fazer para a preguiça largar os galhos da samaúma e permitir a iluminação da terra. Pegou formigas de fogo e acertou bem nos olhos da preguiça, que imediatamente deu um grito, largou os galhos que tapavam a luz do sol e deixou a luz se espalhar por toda a terra. Bonitos, nosso enunciado diz o seguinte: o conflito ocorre quando? Letra A. Os irmãos desejam iluminar o mundo para mudar a situação? Letra B. Os personagens descobrem que são irmãos gêmeos perdidos? Letra C. Os irmãos avistam um bicho preguiça segurando os galhos? Ou letra D. Os personagens encontram uma aldeia escondida no Brasil?
Tempo na tela. No início do texto, vemos o desejo dos irmãos de iluminar o mundo. Esse desejo é importante, pois motiva as ações dos personagens, mas ainda não é o ponto de maior tensão da história. O conflito, de fato, se estabelece quando surge o obstáculo que impede a realização desse desejo. Por isso, eliminamos a alternativa A. O texto apresenta os dois irmãos como protagonistas. Eles tomam a iniciativa de mudar a situação do mundo e conduzem a maior parte da narrativa. No entanto, em nenhum momento é mencionado que são irmãos gêmeos perdidos, nem que houve uma separação ou reencontro. Essa informação não está presente na narrativa, então não pode ser considerada parte do conflito. Por isso, descartamos a alternativa B. Bonitos, o texto não traz nenhuma referência direta a uma aldeia. Apesar de termos personagens típicos de uma lenda indígena e elementos da natureza brasileira, o cenário exato da narrativa não é descrito com detalhes que confirmem essa localização. Assim, também eliminamos a alternativa D. O verdadeiro conflito da narrativa começa quando os irmãos percebem que a luz está sendo impedida por um enorme bicho preguiça, que segura os galhos da samaúma e bloqueia o sol. É a partir dessa descoberta que todas as ações seguintes acontecem. Por isso, a alternativa correta é a letra C, de carequinha. Estudantes, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!